Oi, pessoal. Essas duas figuras que temos aqui ao lado não estão no problema, tá? Eu desenhei para facilitar o entendimento de vocês, certo? Sabendo disso, vamos fazer a questão 33. O volume de água contida num cubo de aresta 2A é igual a quanto por cento do volume de água contida num paralelepípedo reto retângulo de comprimento 4A, largura 2A e altura 2A, certo? Então, aqui do lado temos o cubo, que ele disse aí de aresta 2A, tá aqui a aresta 2A. E depois ele diz que a gente tem um paralelepípedo reto retângulo, onde o comprimento é 4A, a largura é 2A e a altura é 2A. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente precisa recordar qual é o volume do cubo e qual é o volume do paralelepípedo, certo? Então, vamos lá. O volume do cubo, ele vai ser dado sempre por aresta ao cubo, certo? Só que aí a gente já sabe quanto é a aresta desse cubo. Ele deu aqui dizendo que era 2A, certo? Só cuidado para não confundir. Então, para evitar confusão, eu vou tirar esse A minúsculo e vou colocar um A maiúsculo. Então aqui digamos que o volume do cubo vai ser aresta ao cubo, certo? Só que nossa aresta é exatamente o 2A. Então vamos substituir. Temos então que o volume do cubo vai ser igual a 2A minúsculo e isso está elevado ao cubo. Aqui a gente tem que lembrar de potenciação, que o expoente serve para o primeiro número e para o segundo, certo? Fazendo isso, vamos continuar. Temos aqui então que o volume do cubo vai ter que ser igual a 2 elevado ao cubo vezes A ao cubo. Então concluímos aqui que o volume do cubo vai ser igual a 8 A ao cubo, certo? Como aqui ele não deu unidade de comprimento, aqui a gente poderia colocar unidade de volume, certo? Para essa situação. Porque ele não deu unidade de comprimento para a aresta, mas tudo bem, podemos deixar do jeito que está aqui. Só deixa eu tentar melhorar isso daqui, certo? Então aqui a gente conclui que o volume do cubo é igual a 8 aresta, no caso 8A ao cubo, certo? Então tudo bem. Sabendo disso, vamos fazer o próximo volume. Lembrando aqui a fórmula de volume, né, do paralelepípedo, vai ser o quê? A gente tem que recordar que isso, o volume disso, é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume do paralelepípedo vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tudo bem? Para esse tipo de questão. Certo? Ah, mas pode ser no lugar de H profundidade? Pode, mas aqui ele falou de altura, então vamos colocar altura. Certo? Então, continuando, quem é nossa quem é o nosso comprimento? 4A. Quem é a nossa largura? 2A. Quem é a nossa altura? 2A. Então vamos substituir. Então aqui a gente tem que o volume do nosso paralelepípedo vai ser 4A. Estou substituindo aqui no lugar de comprimento, certo? 4A que multiplica 2A, substituindo aqui no valor da largura, que multiplica por 2A de novo, que é exatamente o valor da altura que ele deu. Então aqui a gente conclui que basta multiplicar, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E A vezes A é a mesma coisa que A ao cubo. Para quem não está vendo, eu vou repetir isso daqui, tá? Vou multiplicar logo os números. Isso aqui vai ficar 16. Então temos 16. Repetimos a base, que é o A. Aqui a gente tem que lembrar que tem um oculto e um oculto. Então a gente repete a base e somos expoentes. 1 mais 1. Certo? Por isso que vai ficar o A ao cubo. Então o volume do paralelepípedo vai ser 16A ao cubo. Certo? Acabou? Óbvio que não. Por quê? Ele pediu que a gente verifique o quê? O volume da água contida num cubo de aresta 2A é igual a quanto por cento do volume? Ou seja, ele quer saber a porcentagem do volume do cubo em relação ao volume do
paralelepípedo retângulo, reto retângulo, certo? É exatamente isso aqui, é o detalhe. Quanto por cento do volume de água contida num paralelepípedo, certo? Ele vai comparar uma figura, o volume dessa figura, com o volume dessa figura. Então basta a gente fazer o que aí? Se ligar que para descobrir essa porcentagem, ou a gente faz uma regra de 3, ou simplesmente a gente faz isso aqui. Diz que o volume do cubo, que é o que ele quer, está sobre o volume do paralelepípedo, certo? Então, continuando, vamos lá, o volume do paralelepípedo, isso tem que ser igual ao quê? Aí a gente simplesmente substitui valores. Quem é o volume do cubo que a gente achou? 8A ao cubo. Então aqui 8A ao cubo. E o volume do paralelepípedo que a gente achou foi 16A ao cubo. Então aqui 16A ao cubo. Aqui a gente tem uma divisão de potências de bases iguais. Então a gente repete a base, subtrai os expoentes. Ou seja, simplesmente aqui eu posso cancelar ou usar a propriedade de potência, certo? E aqui ó, a gente tem 8 dividido por 16. Então aqui a gente pode simplificar por 8, certo? Então vamos lá. Simplificando por 8 o numerador e o denominador, o que que temos? E resolvendo essa propriedade de potência, temos isso aqui. Temos que aqui vai ficar 1, né? 1 sobre 16 dividido por 8 vai dar 2, certo? Então, sobre 2 vezes, aí ficaria isso. Repete a base, subtrai os expoentes, certo? Só que isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que A elevado a zero. E a gente sabe que A elevado a zero é o quê? Toda base elevada a zero é 1, certo? Então, no final das contas, isso aqui seria multiplicado por 1, certo? Multiplicado por 1. E essa fração multiplicada por 1 é a fração, certo? Então, no final das contas, o que é que vai ficar aí? Vai ficar 1 meio. Tudo bem? Aí daí a gente tem que transformar isso agora em porcentagem. Tá aqui as alternativas e todo mundo está em porcentagem. Então a gente vai ter que transformar essa coisa em porcentagem, certo? Para quem não consegue ver diretamente, vem aqui e divide 1 por 2, certo? Aí nota que não pode dividir, então acrescenta um zero, aqui um 0, vírgula. Depois vem, isso aqui vai dar 5, aqui vem menos 10, isso aqui dá zero, certo? Ou seja, essa divisão aqui vai dar um número 0,5, certo? E eu já falei em vídeos anteriores que se eu quero transformar esse número em porcentagem, grosseiramente basta multiplicar isso aqui por 100%, certo? Quando a gente multiplica um número por 100, quer dizer que eu desloco a casa para a direita 2, a vírgula para a direita 2 casas, certo? Ou seja, aqui vai aparecer um zero. No final das contas, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 50%, certo? Basta multiplicar por 100 e repetir o sinal de porcentagem. Ah, não quero fazer assim. Então, tudo bem. Se quiser fazer assim, basta dividir e depois transformar em porcentagem, certo? Ah, tem a opção de transformar isso em fração, né? Tem. Você pode vir também aqui, passar uma barra oculta, localizar a vírgula, certo? A necessidade de andar no numerador a vírgula é uma casa para a direita para deixar esse número natural. Então eu sou obrigado também a andar uma casa para a direita com a vírgula do denominador, aparecendo aqui um zero. Ou seja, ficaria o número 5 sobre 10, certo? E daí bastaria multiplicar por um número tanto em cima quanto embaixo, desde que o denominador vire 100. Qual é o número que eu multiplico por 10 para fazer esse denominador virar 100? O próprio 10. Então aqui teríamos o quê? Teríamos 100 no denominador, certo? E aqui também multiplicaríamos por 10. Isso aqui ó, também dá 50. Ou seja, no final das contas, isso aqui vai ficar o quê? 50% novamente. Ah, mas tem outra forma. Sim, é exatamente a que eu vou preferir usar aqui, certo? Então, vamos lá. Qual é a outra forma? É, basicamente, multiplicar em cima e embaixo também por um número, naquela fração 1/2. Só que aí a gente precisa perceber que número é esse? Que número seria esse? Aqui, se vocês notarem, a gente tem 2 no denominador. Qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 100? É exatamente 50. Então aqui basta multiplicar por 50 no denominador e por 50 no denominador, no numerador, e vamos direto para isso aqui. Igual ao quê?
50 no numerador e 100 no denominador, que foi exatamente as outras duas formas que eu mostrei para vocês, certo? Vocês que escolhem. Tem várias rotas. Usem a que vocês preferirem. Aí aqui, por questão de sair de uma fração centesimal para um número que é porcentagem, como o sinal de porcentagem não é um número, eu vou usar esse símbolo aqui, tá? De semelhança. Então, 50 sobre 100 é semelhante a 50%. Tudo bem? E aqui podemos concluir o quê? Podemos concluir que a porcentagem que ele pediu de um volume, no caso o volume do cubo, sobre o volume do paralelepípedo reto retângulo, é igual a 50%. Ou seja, nosso gabarito é exatamente a letra B. Certo? Caso você tenha gostado do vídeo, você pode contribuir com o canal deixando seu like, fazendo comentários, deixando suas dúvidas e fazendo sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.